pessoal, está começando o Mundo Ed. Obrigado por deixar eu entrar no seu mundo para mostrar o mundo de outras pessoas. Hoje estou recebendo aqui o meu querido amigo Eri Johnson Araújo. Eri, todo mundo sabe da sua história como ator, né, da sua história de sucesso no teatro também, mas ninguém sabe como foi, como se deu esse começo. Fala para todo mundo ouvir aí como é que foi o início dessa sua trajetória. É muito engraçado estar aqui agora, tendo que entrar no mundo do Ed, que é um mundo que eu conheço há tantos anos, né? E aí, até fazer de conta que ele não sabe disso também, né? Porque ele já sabe. Mas, enfim, de qualquer maneira, tudo aconteceu ainda garoto, criança, aquela coisa de mãe, pai, o que vai ser quando crescer? E aí eu dizia minha mãe que eu falava que eu ia ser artista. E o interessante é que não tinha ninguém na família, né? Não tinha nenhum ator, nenhum cantor, nada, mas eu tinha essa vontade muito grande. E, obviamente, morando em São Cristóvão, pertinho do melhor do mundo, que é o Vasco da Gama, então minha infância foi lá dentro, com futebol, na época futebol de salão, aí depois society, pipa, arco e flecha, saltos ornamentais, enfim, a infância foi lá dentro. Mas o meu barato era realmente esse negócio de ser artista, porque quando eu via novela, eu ficava em casa sem querer, interpretando de um jeito diferente de quem estava interpretando e era mais ou menos a minha idade. Quem? Lauro Corona. E isso se deu uma força maior na novela Dancindês, que eu fui figurante. Figurante penetra, porque eu não tinha nem agência. Ali eu senti que meu barato estava mais para artista do que para jogador de... Jogador não, mas para tentar ser jogador de futebol. Nós temos muitas paixões em comum, né? Uma delas, o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, nosso Salgueiro, onde fomos campeões algumas vezes juntos, né? E assim, mas o que ninguém sabe é que você apareceu no cenário da cidade do Rio de Janeiro num concurso de dança. Dança de discoteca do Carlos Imperial. Carlos Imperial era um comunicador maravilhoso. Ele tinha um programa que passava aos sábados à tarde na televisão, acho que era Tupi, se eu não me engano, TV Tupi, TV Rio, enfim, e tinha um concurso de discoteca. E eu tinha uma influência muito grande do John Travolta com o Olivia Newton-John, fazia um filme, eles fizeram um filme chamado Os Embalos de Sábado à Noite. E eu achava aquele filme incrível, achava o John Travolta também incrível, e o Carlos Imperial fazendo um concurso de dança de discoteca entre os bairros do Rio de Janeiro, e na ocasião eu morava na Tijuca. Eu era o Johnson da Tijuca, no programa do Carlos Imperial. E eu disputei ali, e ali foi mais um impulso para que eu realmente continuasse nessa carreira. Você fez curso de teatro ou entrou assim de supetão numa peça? Na verdade, John, na minha época, tinha profissionalizado mesmo, era em outubro de 78, que foi regulamentada a profissão de ator. E eu comecei em 78. E eu fiz uma peça, quer dizer, eu fiz o teste para uma peça adulta e infantil. Eu passei nesses dois testes, que era O Marginal, um drama, o único drama que eu fiz, e Esse Mundo é um Arco-Íris. E quando eu passei nesse teste, eu fui entrando em outras peças. Eles foram me chamando para outras peças, só que sempre para comédia, né? Eu saí daqui do drama e fui para comédia e musical. Cheguei a fazer um curso do Jaime Barcelos, que era um curso top na época, só que eu ganhei meia bolsa, fiz um teste, ganhei meia bolsa no curso, mas tinha expressão corporal, tinha improvisação, tinha interpretação, tinha dicção, leitura dinâmica, e eu não fazia aula de nada, eu só fazia aula de improvisação e interpretação. E acabei me dando bem. Muito doido. E acabei me dando bem nisso e descobri que interpretar, quanto mais natural você fosse, mais verdadeiro você seria. Então, para mim, valeu a interpretação no curso, valeu o improviso, mas expressão corporal, dicção, leitura dinâmica, tudo que é super importante, história do teatro, tudo eu faltei. Carreira de ator é como carreira de jogador de futebol, né? Vai começando aos poucos, ficando no banco, vai entrando, vai jogando, e o ator vai fazendo uma ponta aqui, outra ponta ali. E quando foi o seu primeiro papel com fala? Então, o primeiro papel com fala foi a novela Hipertensão. Novela Hipertensão, acho que foi em 87, se eu não me engano. Uma novela da Ivani Ribeiro, direção de Wolf Maia. Ele que me descobriu, me levou para a televisão. E essa novela eu tinha 2 palavras por semana. Bom dia.
boa tarde, boa noite. Era isso que eu tinha. Mas era o que me fazia feliz, pô. E assim, era muito legal porque era o começo, né? Assim como você, o Edmundo, já que pode entrar no teu mundo também. Fica à vontade. Você, por exemplo, você quando jogava no Vasco, ainda jovem, né, jovenzinho no Vasco, você tinha o Roberto Dinamite como uma referência, não é verdade? Era um ídolo. Né? E como é que é? Aí eu te pergunto, desculpa, mas eu te pergunto, como é que é, de repente, ver o teu ídolo sentar para você jogar? É difícil. No início, quando o campeonato começou, o Roberto ainda não tinha retornado ao Vasco. Sim. Né? Então eu fui muito bem recebido no grupo. Eu jogava no meio de craques como o William, Bismarck, Bebeto, Sorato, Giovani. Vamos falar o time do goleiro ao ponto esquerda, né? Quando eu estreiei, era o Regis, Luiz Carlos Vinck, Jorge Luiz, Alexandre Torres e Eduardo Cachaça. Isso. Ele pensou, né, Eduardo Cachaça, porque era conhecido como Cachaça. Ele era conhecido. Talvez se eu falasse só Eduardo, ninguém ia conhecer. Ia falar, quem é era esse? Luizinho, Giovani... Luizinho o quê? Luizinho Quintanilha. Chaveirinho. Isso. E Giovani e o William. Giovani era um absurdo. No jogo que eu estreiei, o Bismarck não jogou, então eu joguei no lugar dele. Eu, Bebeto e Sorato. Foi um jogo no Pacaembu, Vasco e Corinthians, 4-1 pro Vasco, e a partir dali começou a minha história. E aí depois o Roberto chegou. Ele chegou de onde mesmo? Ele tinha fora. jogado, eu acho que não, na Portuguesa. Portuguesa. E aí, cara, o Roberto era como se fosse uma entidade, assim, né? O Edmundo. Eu olhava para ele e emudecia e ficava... E o Roberto sempre foi de falar pouco, mas o olhar dele era fulminante. Ele olhava assim e a gente já entendia que era esporro, né? Então o respeito vinha daí. E assim, foi para mim uma experiência fantástica, porque tabelar com ele, fazer gol e comemorar com ele, né? Eu no começo de carreira, ele já no final, né? Foi no último ano da carreira dele, que terminou com um título de campeão carioca invicto, né? E ele, nesse campeonato carioca, porque depois o Bebeto foi embora, ele jogou quase que todas as partidas e foi protagonista já no término de carreira. Foi sensacional. Mas vamos lá, vamos voltar. Mas aí, só um minutinho. Teve uma passagem muito importante, muito importante, de muita emoção para você, e aí eu presenciei, eu participei. Foi quando num camarote, um determinado camarote no Rio de Janeiro, no Carnaval, todos os famosos, enfim, que estavam com moral e tal, tinham direito de levar algumas pessoas para os camarotes, né? E tinha um tal camarote que o Roberto Dinamite não pôde levar ninguém. Teve uma história dessa que você falou, que é isso? O Roberto Dinamite, você no auge, você voando. Eu acho que o ano foi 97. Ele já tinha parado há uns 5 anos. E a vida é muito importante você saber que você nunca é nada. Você está alguma coisa. Fundamental. É fundamental ter essa consciência. E foi isso exatamente que aconteceu. Eu estava na praia e fui me credenciar no camarote de uma cervejaria famosa. E quando eu cheguei lá, tava o Roberto Dinamite, a Lidiane e acho que os 3 filhos ou as 2 meninas, e só tinha convite para ele e a esposa. E a esposa, e para um dia só, né? O camarote começou assim, né? Quer dizer, na verdade, foi em 97 que começou com essa coisa, porque antigamente eram uns 2, 3 dias. Os convidados eram uns 3 dias. Acho que foi exatamente nesse ano. Eu falei, não, o Roberto é meu convidado, ele entra todos os dias, ou eu não venho. E aí, enfim, felizmente naquele período eu estava jogador de futebol conhecido, e isso foi para mim uma lição de vida. Eu lembro. Não só poder ajudar um amigo, um ídolo, uma pessoa que eu gosto de verdade, serviu de lição e de exemplo para o futuro. Para você poder pensar, ali você viu que lá na frente isso poderia acontecer com você. Provavelmente vai acontecer, né, Eri? Ou já aconteceu de precisar que outras pessoas me coloquem para dentro. Mas qual foi o seu primeiro papel de sucesso na TV?
Eu acho que foi barriga de aluguel, porque o Lulu me projetou para o Brasil. As pessoas não me conheciam, né? Até ali não me conheciam. E o Lulu me apresentou, todo mundo passava na rua, todo mundo, aquele gay da novela, viadinho da novela e tal, não sei o quê. Tudo era o Lulu. Obviamente que depois do Lulu veio o Gótico, o Reginaldo, da novela de Corpo e Alma. Ali, o Gótico fui capa de LP internacional. Isso era uma coisa muito, muito estranha, porque capa de LP eram os galãs, eram as pessoas, as lindas, né? E de repente entra um gótico, um cara todo estranho. Eu lembro que Suzana Vieira falou assim pra mim, Eri, você emplacou. Você emplacou, porque esse personagem aí não era para ser capa de LP internacional. Nessa época eu já frequentava a sua casa, já conhecia os seus pais, seus irmãos. E um dia eu cheguei lá e você me contou uma história do Doncinho. Eu acho que as pessoas precisam saber disso, da história do seu querido pai. Meu pai era um cara muito humilde, muito bacana, generoso, amigo. E o meu pai, ele não gostava de aparecer, ele ficava na dele. Meu pai foi fazer compras num supermercado que era próximo lá de casa, né? E aí as atendentes, caixa, estavam falando lá daquele ator e tal, não sei o que, aquele ator, no caso, era eu, que estava com a capa do LP Internacional. Meu pai veio passar para pagar, e aí ele olhou para a capa e falou, meu Doncinho, é meu filho. E meu pai andava de uma maneira muito simples, você conheceu, e elas riram do meu pai, debocharam do meu pai, achando que meu pai não era meu pai, não podia ser o pai daquele cara, que aquele cara era o gótico, bombando na televisão. E aí ele chegou em casa, eu ainda na época morava com meus pais, chegou em casa, comentou com minha mãe viu que ele estava triste, o que foi e tal, não sei o que. Aí ele comentou, mas não fala nada, Doncinho chegando, não fala nada não e tal. Aí minha mãe comentou, aí eu falei, cara, ela falou, mas você não pode falar para ele. Eu falei, não, deixa comigo. Aí eu arrumei um jeito, não lembro de que maneira, arrumei um jeito de encontrar com meu pai no supermercado, que meu pai ia todos os dias no supermercado. Aí arrumei um jeito de encontrar meu pai no supermercado para passar naquele mesmo caixa. E nós passamos. E quando nós passamos na mesma caixa, as atendentes, a caixa, elas ficaram loucas. Falaram, nossa, olha quem está aqui e tal, não sei o quê. E aí eu falei, meu pai sempre vem aqui, né? E aí o meu pai, de uma maneira linda, inesquecível, falou, não falei para vocês que ele era o Doncinho? Ao invés dele ficar arrogante, alguma coisa, pelo contrário, ele ficou mais humilde ainda do que ele já era. Isso também para mim foi uma lição que me emociona para sempre. Eu sei disso. Eu sei que você tem uma relação especial com Deus, mas também com a Medonha, né? Para quem não sabe, a Medonha era a querida mãe do Eri, que nos chamava assim carinhosamente todos de Medonha. Ele fala da minha mãe, tá quase chorando. Eu me emociono porque vivi coisas porque, na verdade, sensacionais ao lado dela, né? Na verdade, nós vivemos coisas fantásticas, nós tivemos momentos das nossas vidas que, sem dúvida nenhuma, eu voltaria a tudo. Tudo que hoje vem acontecendo no mundo, nós conseguimos vivenciar da maneira mais brilhante. Deus nos favoreceu 100%. É muito difícil, ainda mais porque quando minha mãe nos abraçava. Você sente a presença dela? Sinto, total, sinto. Nossa. Eu faço questão de, no Eri Pinta Johnson Borda, falar com Deus ali e falar dos meus pais. Eu faço questão porque eu faço rir. Eu acho até que hoje em dia fazer rir é mais fácil. Antigamente era mais difícil, mas eu acho que hoje fazer rir é mais fácil. O grande barato, a grande virada é você, no meio de uma comédia, poder falar de uma maneira verdadeira, tocar no coração da pessoa, das pessoas, falando da tua experiência de vida. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar com Deus, o dia que ele levou meu pai, que levou minha mãe, eu não o questionei, e aí o público que vinha rindo pra caramba, para de rir, se emociona, eu acho que a gente está atingindo um objetivo maior, num outro lugar, num outro tempo. E nós, voltando a gente, cara, teve uma época que aqui em São Paulo, Edmundo, era o cara, com todo respeito a todos os outros jogadores, mas Edmundo
voava, jogava no Palmeiras, ele era um absurdo, e era muito lindo de vê-lo jogando, porque mesmo não sendo palmeirense, eu sou vascaíno, mesmo não sendo palmeirense, mesmo se eu não fosse amigo dele, eu ia querer assisti-lo, porque era incrível. Era um futebol que... Sabe aquele jogador que você fala, cara, eu quero ver esse cara jogando? Tipo o Zico no Flamengo, que não dá para não ver o Zico, né? Mesmo sendo vascaíno, o Zico não dá para não vê-lo. Era um absurdo. O Edmundo tinha essa importância, né, aqui em São Paulo. E eu, por um acaso, no mesmo período, eu fazia novela de Corpo e Alma, que eu era o gótico. Então, nós dois, nessa época, nós andávamos muito grudados aqui em São Paulo. Por isso, nós íamos para a noite, sim. No dia seguinte, tinha treino de manhã. Íamos juntos? Íamos juntos para o treino. Você falou, você ia fazer o que no treino? Eu ia acompanhar, parceria. Eu ia acompanhar no treino. E quando ele jogava, quando não estava no teatro, eu fazia questão de assisti-lo, porque era um espetáculo. Era um espetáculo. Então, então para você isso foi só alegria? Não. Calma, Érica. Eu vou chegar na época das vacas gordas. Vamos falar das vacas magras, lá atrás um pouquinho ainda, quando você foi de carro com a sua namorada Mariane Ebert. Faleceu. Pra Bahia. Você, ela e mais o Romeu Evaristo. Romeu Evaristo. Nós fomos. Não tinha grana, né? E era futebol dos artistas, né? Futebol dos artistas, esse que também eu não era também artista. Quer dizer, eu estava começando. Então, eu não poderia estar no time se eu não jogasse bola. Né? Se eu não jogasse legal, eu não estaria no time. E o Cosme dos Santos, que era tipo o nosso Paulo Agione, na época do Vasco, ele conseguia montar um time. E ele falava, pô, leva o Eric Johnson, cara. Aí mas ele fala, como assim Eric Johnson? Eric Johnson faz o quê? Não, ele faz a novela Hipertensão, tem 2 falinhas por semana, mas ele joga bola. Então, conseguimos para você ir, para Porto Seguro jogar. E era uma Semana Santa. Só que não tem passagem. Eu falei, pô, não tem passagem aérea, não. Eu falei, então não vou. E eu namorava uma menina espetacular, linda, maravilhosa. Ela que me ensinou a namorar, na verdade, porque ela era incrível. E aí eu falei para ela, pô, pintou uma viagem, né, futebol dos artistas, mas não tem passagem. Ela falou, por que a gente não vai de carro? Aí eu falei, qual carro? O meu? Ela falou, eu falei, mas é Fiat 147. Ela falou, e daí? Não tem problema nenhum. Eu falei, não, pô, peraí, preciso conseguir alguém. E o Romeu também estava na mesma situação, ele também foi convidado, mas não tinha passagem para ele. Eu falei, Romeu, quer ir de carro? Ele falou, para onde? Eu falei, para Porto Seguro. Ele falou, Porto Seguro é aqui, eu vou. E nós fomos, cara, nós 3, Fiat 147. Foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz, porque eu vi que a felicidade está dentro de você. Ela não está por fora. Por fora é um grande barato, mas a felicidade está dentro de você. Foi uma viagem linda que a gente fez, demoradíssima. Não foi que demorada, não, demoradíssima. Mas foi no astral, a gente ria tanto, a gente se divertia, que se eu pudesse voltar também, eu voltaria com aquela Fiat 147. Não estou com saudade da Fiat, não, mas eu voltaria para a Fiat 147. E com ela e com o Romeu. Espetacular. O Vasco você conheceu porque nasceu em São Cristóvão, logo ali. E o Salgueiro? Quando que você conheceu? O Salgueiro, eu gosto do vermelho e branco. Eu gosto dessa cor vermelha e branca. E logo que eu mudei para Tijuca, eu fui sócio-atleta do América Futebol Clube, futebol de salão. E aí no América tinha o Grupo Safari. Grupo Safari é o grupo da pesada, zoneia, sacaneia e da porrada. Eu falei, esse grupo, ele me interessa. E tinha um outro grupo que não era de briga. E eu fui pro Safari, que era vermelho e branco. O outro era azul e branco, que era o Globetrotters. Aí eu falei, cara, por que a gente... Aí tinha assim, um grupo de 500 pessoas, cara. Era uma ala. Lado A, lado B, não, né? Não, 500 pessoas do Safari. Eu falei pra galera, por que a gente não pô, Salgueiro é aqui na Tijuca. Por que a gente não abre uma ala do Rebu? E montamos a ala do Rebu. Só que a ala do Rebu fazia muita bagunça dentro do Salgueiro. E aí, seu Osmar Valença, que era o presidente do Salgueiro, ele falou, cara, chama essa turma da pesada aí e convida eles para abrir uma ala aqui. Aí a gente teve a ala do Rebu. Só que a ala do Rebu foi se desfazendo, eu fui me tornando conhecido. Mas aí eu já amava o Salgueiro. Eu passei a amar o Salgueiro depois que eu fui para Tijuca. Antes, não.
Antes nem sei se eu tinha escola Em São de samba. Cristóvão tinha o Acadêmicos do Tuiuti, né? Do Tuiuti, mas Não era. Não era, eu não tinha essa coisa com carnaval. Eu passei a ter por causa do Safari. Por causa do Safari. Jura? Juro. Se a gente tiver umas imagens para mostrar o Explode Coração, por exemplo. Não, peraí, quando eu cheguei na Tijuca, com 11, 12 anos. Aí eu fui pro Safari, que era o grupo da pesada lá no América, carnaval. Aí eu conheci o Salgueiro. Quando eu conheci o Salgueiro, eu falei, cara, isso aqui é minha casa. Aí virou um amor. Aí eu tinha e tenho, que é muito doido isso, você sabe disso, é muito doido. Eu amo o Vasco de uma maneira como se fizesse parte e faz da minha vida. Assim como eu amo o Salgueiro, como se fizesse parte e faz da minha vida. E parece que é parente, né? Parece uma coisa que eu não quero que sofra. Você fala assim, mas até hoje você sofre com o Vasco? Nossa, eu fico péssimo. O Vasco perde, eu tenho que entrar em cena, cara. Eu entro assim, no comecinho eu já tô irritado. No começo eu tô irritado, tô triste, tô inconformado. Depois, obviamente, profissional eu me solto. Mas isso acontece com você também. Eu me identifico totalmente. Pois é. Marcelo, tem alguma pergunta aí para mim, pro Eri? Pode entrar aí no meu A galera mundo. tem direito a perguntar, porque Pô, claro. Bicho. Claro. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, que legal ver vocês dois batendo esse papo gostoso, porque não é normal, a gente não vê vocês dois, gente como a gente conversando, como vocês estão conversando hoje. Então a galera aqui do Instagram tá empolvorada, querendo saber um pouquinho mais. Inclusive, Edmundo Souza 10 é o Instagram, tá? Que o pessoal tá mandando as perguntas e encaixa com o que vocês estavam falando sobre Salgueiro e Vasco da Gama. A Mi Borges está perguntando, se tivesse que escolher ganhar um título, Vasco e Salgueiro, qual você escolheria? Eu? Entre Vasco e Salgueiro ganhar um título. Agora o Vasco tá precisando mais do que o Salgueiro, pô. Desculpa o Salgueiro aí, galera, mas pô, o Vasco tá precisando pra caramba. Mas também... Eu amo o Vasco. Eu não quero que o Vasco suba. Eu não quero que ele suba agora. Ele não tá bom pra subir. A galera fica, o Vasco vai subir. Eu falo, pra quê, cara? Não dá pra subir agora. O Vasco não, ele não tá legal pra subir. O momento do Vasco é de reconstrução. O Vasco, se ele subir, ele vai cair. Porque o Vasco não pode voltar pro lugar dele do jeito que ele tá. E aí, cara, é desesperador pra quem... Eu te entendo, penso exatamente igual. O Salgueiro teve melhores administrações do que o Vasco, né? Hoje é o André, antes era a Regina Selle, e foi muito bem administrada pela Regina, hoje é bem administrada pelo André, embora ele tenha passado por 2 carnavais com pandemia, né? Num triênio que ele lá está. Tenho certeza que o Salgueiro vai brilhar no carnaval de 2022, e já com o Vasco a gente não tem tanta certeza assim, mas precisa de tem fato... certeza que não vai, né? Tem certeza que não vai, não tem jeito. Não dá pra ser. Quando você vê o Nenê, que chegou agora no Vasco, né? O Nenê chegou agora no Vasco, vi aquele cara chorando, sofrendo. Eu falei, cara, aconteceu com ele... Comigo, com o Pedrinho. Você entendeu? Mas a história se repetindo, mas é triste. Você é cria, você é nosso, você é um jogador de futebol, eu falo sem problema nenhum, do Vasco, que mais nos representou, até mais do que o Roberto Dinamite, com todo respeito, porque você é um torcedor, sempre foi, e sempre nos levou para um lugar que nós merecemos. Você sempre foi um torcedor, jogador do Vasco. E isso, cara, eu vejo você, eu vejo o Rogério Ceni no São Paulo, né? O Zico com o Flamengo. E honestamente, não esperava e fiquei muito feliz com o Nenê, cara, sofrendo como se fosse um vascaíno, como nós somos. E isso é que o Vasco e qualquer clube de futebol precisa e necessita de jogadores, de pessoas que estejam empenhadas em representar de verdade, assim como a gente representa o que a gente ama.
Eri, você é um ícone da televisão brasileira, já foi apresentador, mas o seu quintal de casa mesmo é o teatro, né? Fala um pouquinho da sua carreira como ator de teatro, porque, cara, é impressionante. Eu sei de toda a sua história e sei que tinha uma peça em São Paulo que se chamava Eri Johnson para ver se lota. Tal era o seu sucesso, tal é o seu sucesso nos palcos. Né? Eu, em 1983, eu fiz a primeira comédia. Foi Desligue o Projetor, Espie pelo Olho Mágico. Eu, em substituição. Eu ensaiei à tarde e estreiei à noite. E ali eu conheci o protagonista, Hilton Heve, que é daqui de São Paulo, que foi quem me disse, olha, existem duas carreiras e uma profissão. A carreira de teatro e a carreira da televisão. A carreira do teatro vai depender de você. A da televisão, não. A da televisão vai depender da televisão. No teatro, o teatro depende de você. E aquilo, Joe, para mim, ficou muito, muito claro o que significa o teatro. E a minha relação com Deus, a minha relação com o teatro, ficou tão grande quanto a minha relação com Deus. O teatro, para mim, passou a ser um templo. Eu falei, preciso cuidar disso aqui, então. Se isso aqui depende de mim, eu preciso cuidar disso aqui. E eu comecei a me interessar muito mais. Não que eu não me interessasse por televisão, eu me interesso e gosto, acho fundamental. Mas o teatro verdadeiramente precisa da gente, cara. Ele precisa da gente. Ele precisa que você esteja inteiro em cena, verdadeiro em cena, que você esteja sem pudor, que você esteja aberto para comunicação, para personagem. O personagem tem que estar em primeiro lugar. Se não for personagem, que você esteja inteiramente pronto, preparado para dar o seu melhor no teatro. Eu criei uma relação com o teatro que eu acho que o teatro me abraçou. E aí, durante muitos anos, esses anos todos, eu sou muito grato ao teatro, porque eu loto mesmo, e não tem jeito, porque a galera vai me ver. E quando o Murilo Couto me ligou, anos atrás, falou, Eri Johnson, estou aqui um grupo de teatro, somos jovens, a gente quer montar uma peça aqui, a gente está montando, só que não tem título. E eu pensei aqui, de repente, Eri Johnson para ver se lota. Cara, eu ri muito, eu falei, cara... Mas se não lotar, ele falou, não tem problema, pô, se não lotar, outro nome não lotaria. Eu falei, então, mete bronca aí, quando é que estreia? Aí ele falou, tá lá. E eu vim até São Paulo assistir, eu morava no Rio, vim até São Paulo assistir o Eri Johnson para ver se lota. Eu achei muito interessante, fiquei torcendo para que lotasse pelo Brasil inteiro e graças a Deus o resultado foi muito positivo. Hoje você está no ar com o espetáculo Eri Pinta Johnson Borda. No Teatro Mas Rio. qual a peça que mais te deu prazer em fazer? Espero que seja um Aluga-se um Namorado, porque nós fizemos juntos. Exatamente, até isso você fez, você foi pro palco. Que loucura, Edmundo foi pro palco. Foi uma loucura isso. Aluga-se um Namorado foi a peça que me colocou num lugar no teatro, um lugar muito bacana, muito especial. Ali eu obtive o respeito da classe artística. Vamos ver se eu me lembro. Yara Janra, Gilberto Marmoroche. Aí mais. D'Artagnan Júnior. D'Artagnan Júnior. Tá faltando uma daqui de São Paulo. Sônia Guedes. Dona Sônia Guedes. Verdade. Isso aí. É porque TT Vasconcelos, nosso querido amigo. E eu. Bacana. E você entrou para me entregar o BIP. Na época era BIP, lembra? Então o Edmundo fez uma participação especial para selar essa coisa também, porque jogador de futebol gosta também da arte, né? Porque eu sempre falo que o jogador de futebol é muito parecido com o ator, porque o drible é um improviso, né? E o nosso caco é o drible. Né? Então a gente se parece, e a diferença é que o espetáculo deles geralmente é um espetáculo que tem muita gente vendo. O nosso não, mas o suficiente para você brilhar. Se você tiver inteiro, porque também quando tiver vazio o estádio, ou quando você estiver perdendo, isso é muito desagradável. A derrota, entre aspas, de um time é pouca gente no teatro.
Eu sempre achei que pouca gente no teatro é a mesma sensação de você estar jogando e estar perdendo. Mas como é que você vai fazer? Tá perdendo, vou jogar pouco? Vou jogar mal? Não. Eu vou com tudo. Tem pouca gente, eu me jogava também, porque tinha pouca gente, vou fazer o quê? Vou fazer do mesmo jeito. Então eu nunca entrei em cena perguntando quantas pessoas tem na plateia, tá cheio, tá vazio? Eu nunca perguntei, graças a Deus também, porque sempre teve cheio, porque não vai mudar a minha interpretação, entendeu? Não iria mudar. Eu acompanhei e sei do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação a tudo aquilo que você faz. E faz com perfeição. Marcelo, o que você tem aí para nós? Faz mais uma pergunta aí, ou para mim, ou para o Eri. Antes de fazer a pergunta, eu quero convidar todo mundo para poder se inscrever no canal, ativar o sininho. O Mundo Ed chegou para ficar, para todo mundo aí vir se divertir, curtir, porque vai ter várias coisas legais. Mundo Ed, bom nome. A gente tá nesse métier aí do teatro, né? Uma das perguntas aqui, a gente já ouviu falar muito que alguns personagens são tão intensos que muda a cabeça do ator, da atriz, né? De se entregar tanto para um personagem. Como que é um processo de criação de personagem para você, Eri? Para mim é observação. Para mim, o personagem a gente cria olhando as pessoas. Tem algumas características, o andar de uma pessoa, o jeito de olhar, o jeito de falar, gesticular. Eu procuro ver o que eu posso encontrar na rua para colocar no personagem. Eu acho que também é muito parecido com o jogador de futebol. O jogador de futebol também tem que analisar o outro, né? Como é que o cara que vai te marcar, não é isso? Você não vê o cara que vai te marcar, como é que ele gosta de jogar. O goleiro que se de repente tem um pênalti, como é que você vai bater um pênalti pro goleiro, não é isso? Você não observa o outro. O futebol é muito parecido também nesse aspecto com o teatro, com a televisão, enfim, com interpretar. Eu sempre presto atenção nas pessoas, porque as pessoas vão me dar algum elemento para compor um personagem. É observação. Bacana, importante. O Eri, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores atores da história da dramaturgia, é assim que fala, Eri. Dramaturgia? Dramaturgia brasileira, desculpa o trava-língua. E fora isso, é um amigo, uma pessoa das que eu tenho guardado assim no fundo do meu coração. Eu também. Você também. E eu sei que a recíproca é verdadeira. E as nossas paixões, elas se misturam, o Vasco, o Salgueiro, a nossa vida boêmia noturna, né? E agora, Eri, agora você está no ar com Eri Pinta, Johnson Borda, aqui em São Paulo. Que horário, em que Então, Eri Pinta, Johnson teatro? Borda, Teatro D. Eu vou até o final do mês, agora de novembro, mas eu acho que eu volto janeiro, fevereiro, março e por aí eu vou. Vou estrear também no Pratifaria, que fica na Faria Lima, o Cariocando com Eri Johnson. O que é o Cariocando? Cariocando é um karaokê. Karaokê que eu apresento no navio do Roberto Carlos, Projeto Emoções em Alto Mar, já há alguns anos. Tipo, só para se divertir? Alguma coisa parecida? Não. Esse é karaokê, com banda. Karaokê com banda, tem uma pessoa que vai nas mesas para você se inscrever, para você qual é a música que você vai cantar, tem premiação, e é um apresentador. Só que é um apresentador que tem personagens, né? Eu faço um personagem aqui, outro ali, faço as imitações, aí vem Caetano Veloso, vem Evandro Mesquita, eu faço a parada toda. E essa banda ao vivo te coloca numa situação de calouro. Deixa de ser um karaokê para ser um cariocando com o Eri Johnson. É uma troca bacana que a gente depende muito da plateia, do público presente que se inscreve para cantar. Isso a gente vai estrear na terça-feira, dia 16. Terça-feira, 16, e vamos fazer todas as terças no Pratifaria. Peraí, se você tá de quinta a domingo no teatro... Não, agora não. Às terças-feiras, fazendo Cariocando no Patifaria? Pratifaria. Pratifaria, na Faria Bacana. Lima. Então você tá morando em São Paulo, aquela história de morar em Goiânia... Não, Goiânia, não deu para segurar a barra, então eu voltei. Não, Goiânia, eu acho que 2022 é São Paulo. A partir de 2022 é São Paulo, porque o São Paulo sempre foi, a gente sabe disso, sempre foi uma potência no nosso país. São Paulo, inclusive, não faz nem parte do Brasil. São Paulo é um país à parte. Porque aqui tudo acontece, né? Tudo aqui em São Paulo acontece de uma maneira... As pessoas aqui, elas se alimentam de cultura, de entretenimento, de esporte. É profissional. Sempre falei isso. Aqui é profissional. Como é que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo para não fazer nada. Mas por quê? Porque se você não tiver nada para fazer no Rio de Janeiro, fica tranquilo que tem uma galera não fazendo nada também.
Com todo respeito. São Paulo, não. Se você não tiver nada para fazer, você tá sozinho. Aqui se faz. E o grande barato para quem quer fazer é aqui. Por isso que eu acho, sempre falei isso. Joe, fica aqui. Lembra que eu falava isso pra você? Lembro. Joe, fica aqui, cara. Fica aqui. Aqui as pessoas respeitam o profissional. Elas respeitam, admiram. Não que, o Rio de Janeiro não é assim. Não tô falando mal disso. Aqui, a característica da galera de São Paulo é respeitar, admirar e consumir talento. Seja lá qual área que for. Isso é uma característica. Lá no Rio de Janeiro eu não vejo um restaurante na calçada, pô. Neguinho de paletó, gravata, comendo na calçada. Mais difícil. É muito mais difícil. A não ser que a gente saia da praia e fica ali no churrasquinho na calçada. Mas assim, pô, paletó, gravata, calçada, um restaurante pequenininho, vai comer aquela comida, é uma delícia. É uma outra cultura, é outra parada. Então acho que, a minha ideia, 2022 já tá morando aqui em São Paulo. É engraçado que todo mundo conhece o Eric, jogador de futebol, ator, mas o empresário ninguém conhece. Conta um pouquinho como e por que você foi parar em Goiânia. Então, Goiânia, eu gosto de entretenimento, eu gosto de criação. Eu acho que eu gosto de consumir o que o outro tem de melhor e colocar o que eu tenho de melhor em prática, em prol da galera. Não é pra mim, é pra gente, né? Então, lá em Goiânia, o Orlando Moraes, que é um grande amigo, irmão... Nosso amigo. Ele falou, vem pra cá, porque assim, se você vier mesmo pra cá, a gente abre aqui uma mini casa de show. Eu falei, mesmo, mini casa de show, mas isso daí não pode ser a chave. Aí eu fui dar entrevista numa rádio, Positiva FM, com a Viviane Araújo, e cheguei pro diretor-geral da rádio e falei, vem cá, se eu viesse morar aqui, você me daria um programa? Ele falou, o dia e a hora que você quiser. E a rádio era 100% positiva e 100% sertaneja. Aí eu falei, cara, mas eu vou bolar uma coisa aqui. Aí bolei uma mistura geral, para misturar todos os ritmos, porque, pô, sou amigo de vários outros segmentos de música, né? Então não dava para ser só 100% sertanejo, tendo Zeca Pagodinho, tendo tanta gente do mundo musical que deveria tocar lá, iria tocar lá e tocou. Então nós fizemos uma mistura geral. Então eu tinha a casa e o mistura geral, né? O Orlinha 62 e o mistura geral para tocar lá em Goiânia. E poderíamos abrir mais outras coisas se não entrasse a pandemia. Passou a pandemia, está passando a pandemia e vai passar, aí Goiânia passa a ser pequeno. Goiânia passa a ser uma cidade maravilhosa, que eu tenho um orgulho de ainda estar morando lá e vou sempre ter esse orgulho. Fui recebido com muito amor, carinho, até porque eu já cheguei adaptado, né? Eu já tinha muitos amigos lá. O condomínio que eu moro lá é Leonardo, Maiara e Maraíza, Amado Batista, Zé Felipe, Virgínia, Felipe Araújo, Rony, que jogou no Fluminense, enfim. É uma galera lá, é uma delícia. Mas o que eu quero é mais. Eu quero mais, eu sou inquieto. E lá não tem esse a mais. Nem no Rio. Aqui tem. Que eu também já chego adaptado. É verdade. Né? Já chego adaptado. Conhece todo mundo. Aí eu falei, então, cara, eu quero criar, eu quero mais. Então São Paulo. Eu sou seu seguidor no Instagram e você é multiplataformas, né? Como é que surgiu essa história do pra quê? Foi jogando futebol lá na praia. Tava jogando futebol lá no recreio. Cara, eu tava perdendo e a gente odeia perder. E os caras gritando aqui do lado de fora, eles gritavam tanto, discutiam uma coisa que eu não sabia o que era. Aí acabou o jogo aqui, eu falei, gente, o que tanto vocês ficaram falando aqui, não sei o que? Não, foi um alpinista, fulano de tal, ele morreu. Eu falei, mas quem é esse cara? Um alpinista, um fulano de tal morreu batendo o próprio recorde. Eu falei, gente, sinceramente, vocês estão discutindo na beira da quadra, do alpinista que morreu porque bateu o próprio recorde, queria bater o próprio... Meu irmão, pra quê? Aí começaram a rir. Aí os jogos foram rolando e as pessoas iam inventando um jeitinho de querer inventar. Aí eu aqui do lado de fora, faz o simples, não inventa não. Pra quê? Aí começou pra quê? Cheguei em casa, fui pro Instagram, não sei o que, quando eu vi o Instagram tinha umas coisas lá meio pra quê. Aí eu falei, peraí, pra quê? Porque todos os personagens que eu coloquei na televisão como bordão,
Surgiram muito assim da rua. Lembra que a gente falava muito, fui? Fui. Eu só fiz uma entonação, mas a gente falava, valeu, valeu, galera, fui. Todo mundo falava isso lá no Rio, né? Ninguém... eu não inventei isso. Fui daqui, fui dali. Agora eu vou fazer um fui com a minha entonação. Eu falava, fui! E aí, assim também como eu falava como é que é? Bom te ver. Bom te ver. Bom te ver era um bom te ver que a gente falava. E aí, irmão, beleza? Bom te ver, Bom te ver. Bom te ver, legal, bom te ver. Aí eu falei, vou levar também pra lá. Então, bom te ver. Tudo foi indo com essa... O ui na novela América. Ui! Eu só tirei o F. Entendeu? Então era fui de uma, ui da outra. Muito bom. E vamos que vamos. O Eri faz excelentes imitações, né? Mas a que eu mais gosto, por acaso nós estávamos juntos num restaurante no Rio de Janeiro, não sei se ele se recorda. E a gente estava passando, alguém falou, tá me imitando no teatro. Você está fazendo muito bem. Adoro isso, as imitações. Você tá me imitando no teatro. Tá fazendo muito bem. Se parar de imitar, vai ser um fracasso. E aí você... Neila Torraca. Como que você começou a... Como que você se descobriu imitando pessoas? Comecei a imitar verdadeiramente com macaco mesmo. Lá. Lá em São Cristóvão eu imitava macaquinho, todo mundo gostava, todo mundo ria e tal, não sei o quê. Aí foi passando o tempo e tal. Depois eu comecei a imitar... Foi na sequência. Eu comecei a imitar o Romário. O Romário andando, ele me lembrava um pouquinho a evolução, né? Aí eu falei, peraí, eu acho que mesmo não falando, dá pra... Meu irmão, parada é o seguinte, falando ou não falando, fica muito parecido, entendeu não? E aí eu comecei a anotar o andar e o jeito de olhar, que ele olha pra um cara que tem 2 metros, mas ele olha como se o cara tivesse meio. Então eu falei, peraí, tô olhando essa parada aqui. Aí do Romário, eu falei, se eu fizer o Alexandre Frota, também eu acho que vai sair, e eu fui pra ele, entendeu? Aí na medida que, as coisas foram acontecendo, aí fui pintando um atrás do outro. E outra parada que era maneiro pra caramba, era a Blitz, do Evandro Mesquita, que pra mim, arrebenta. Aí entrou o Evandro, super maneiro. Mó bate-papo com o Edmundo, Edmundo arrebenta, sou apaixonadão por ele. Em seguida do Edmundo, aí me veio Caetano Veloso, que pra mim é um poeta. Eu acho lindo, realmente, o mais interessante é que fica parecido sem ser. Eu acho que ele faz de um jeito que parece, mas não é. E ao mesmo tempo, você acredita. Eu vejo ele fazer coisas que eu falo, gente, tá muito parecido. O Papa, o menino Papa João Paulo, o João Paulo II. É preciso, na vida de todos vocês, do Brasil e do mundo. E por aí vai. Eu e você, a gente conversa muito. E a gente faz questão de não politizar algumas coisas. Uhum. Mas eu não posso deixar de te perguntar, porque ela é uma amiga nossa, né? Mãe, ela é sua amiga e mãe de uma amiga nossa. O que você achou da Regina Duarte como... ela foi o que mesmo? Como é o nome? Secretária de Cultura. E já emendando, que você é artista, né? O que você acha da Lei Rouanet? Eu nunca dependi da lei. Para montar peça de teatro, nunca dependi de patrocinador nenhum. Também aprendi isso com o Hilton Heve, porque se você depender de alguém para você produzir qualquer coisa de cultura no teu país, fica completamente difícil. É mais fácil você ter patrocinadores para esporte do que para cultura. Quando, na verdade, na minha opinião, você tinha que ter patrocinador para qualquer tipo de entretenimento e principalmente a cultura do nosso país. Mas eu não discuto isso. A Regina Duarte, eu não concordo com artista, com jogador de futebol, ex-jogador, ir para um mundo onde vai possivelmente ser xingado. Eu acho que eu respeito a Regina Duarte como atriz de uma maneira ímpar, porque... grandes personagens, uma atriz brilhante. Eu, no lugar dela, jamais iria. Assim como eu não quero de jeito nenhum que você vá ser presidente do Vasco, porque você não vai fazer mágica. E é preciso mágica, é preciso ter um planejamento
que planejamento é esse? Chegar no Vasco, o Edmundo vai ser presidente do Vasco. Vai porque ele tem vontade, ele quer, ele tem conhecimento. Quais são as empresas que ele já tem para, a primeira coisa, pagar as dívidas? Parar com esse negócio todo de dívida, o Vasco está endividado. Vamos cancelar isso, não tem mais dívida. Agora sim. Então agora ele pode ser presidente do Vasco. Antes disso é impossível. Como é que você vai ser, no caso, artista? Pode ser qualquer um, qualquer uma. Como é que você vai ser? Você vai ser secretário de cultura, você vai ser ministro da cultura de um país que não consome cultura, que nunca consumiu cultura. Quando eu comecei, há 41 anos atrás, já me falavam, olha, tem uma dificuldade para conseguir patrocínio. Não, mas se a gente coloca uma pessoa da cultura, uma pessoa da classe artística para resolver esse problema, mas esse problema não é só da cultura do nosso país. Esse problema é da cultura não é cultura, é cultural. Isso o Brasil não consome. São poucas pessoas. No Rio de Janeiro consome menos teatro do que em São Paulo. Em Curitiba, os grandes festivais de teatro eram em Curitiba. Então a gente sabia disso, nós sabíamos que em Curitiba era uma loucura. Tem teatro no Brasil, você vai no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, você fala, cara, é um teatro que ele não precisa nem ter peça de teatro, as pessoas visitam aquele teatro. Aí você vai no teatro em Belo Horizonte, o Teatro Palácio das Artes, é outra coisa, você vai no Teatro Amazonas em Manaus, você vai no Teatro da Paz, em Belém do Pará, são teatros que são visitados, tem visitação para que o público possa conhecer aquilo tudo de uma maneira incrível. Espontâneo é espontâneo. Qual é o teatro no Rio de Janeiro que você vai visitar? Você não vai visitar. O povo... Antes ia no Teatro Municipal, né? Mas vai também tá tão perigoso. Você vai ver lá. ópera, você vai ver ópera. É. Entendeu? Não é cultural. Isso eu não estou falando mal nem a favor. Não é cultural. Então, se não está na tua veia, você ser uma coisa que você vai ter que penar e tá arriscado de ser muito criticado e não conseguir, cara... Falando em cultura, Eri, cada cidade tem a sua cultura, né? O Rio de Janeiro tem a cultura do carnaval, que brilhante. É brilhante, maravilhosa. Outros estados tentam, às vezes tem até mais dinheiro do que, mas não conseguem fazer com a mesma... não adianta, com a mesma alegria. Lá é uma loucura. Com o mesmo charme que tem. E qual foi o maior título do Salgueiro? Aliás, vou perguntar, das nossas duas paixões, qual foi o seu maior título que você viu no Salgueiro e qual o maior título que você viu no Clube de Regatas Vasco da Gama? 97 e Vasco e 93 Salgueiro. 97, cara. 97 era para você ser o melhor do mundo. E o Vasco podia bater qualquer clube aí do mundo. Porque vocês, cara, hoje... Na sequência disso, bateu o Manchester, né? Que era o melhor time do mundo. Mas assim, nós... É porque, isso que eu falo pra vocês, as pessoas falam assim, mas você... Saudosismo. Não, cara, eu verdadeiramente, eu vivenciei coisas incríveis nesses meus 60 anos de vida. Eu vivenciei coisas que eu dificilmente... Calma. Você ainda vai fazer 60 anos? Não, vou fazer 61. Já vai fazer 61? 22 de dezembro. Caramba. Eu sou de 60. Então, eu vivenciei, os melhores momentos do Vasco. Eu acho muito difícil. Na boa, tu acha fácil o Vasco ter um time daqui pra frente igual em 1997? De verdade. Eu acho difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não acredito. Você acha que eu falo seguro. Você acha que vai ter algum samba na Marquês de Sapucaí que vai levantar arquibancada, camarote, frisa lá fora, lá dentro, como foi... explode, coração. Você acha que vai ter algum samba que vai conseguir fazer isso na avenida? Você sabe que eu sou apaixonado por samba e por futebol, pelo Salgueiro e pelo Vasco. Uhum. E acho que o Vasco vai ter mais dificuldade de ter um time como teve em 97, 98, 99, 2000. 2000 também tinha um excelente time que acabou não ganhando. Acho que, essa é uma opinião minha, né, Eri? Acho que samba tem a possibilidade de ser feito,
principalmente pelo movimento que está sendo feito agora, de você mostrar na televisão a disputa de escola de samba, porque eu sou de uma época que os sambas tocavam nas rádios. Então a gente absorvia e entendia mais o samba. Quando chegava na avenida, tinha... Porque o grande barato da comparação entre futebol e escola de samba é que a gente é Vasco e a gente torce para o Flamengo perder. Uhum. Mas a gente é Salgueiro e a gente não torce para a Mangueira perder. Claro que não. É um Claro espetáculo que a gente celebra, que a gente curte, que a gente vibra. Uhum. A gente tem a nossa torcida. Uhum. Então, no futebol há uma rivalidade que extrapola, que agride, seja física ou verbalmente. Tem morte, porque os vândalos vão ali extravasar. A escola de samba tem respeito. A escola de samba tem hierarquia e tem o respeito. A gente respeita outra escola respeita a gente. A gente canta o samba. Sim. Para mim é inadmissível cantar uma música de um time que eu não torço. Claro. Eu não sei nem mas quero saber. o samba, eu tenho 50, né? A gente tem ali mais ou menos da mesma geração. Na nossa época lá atrás, os sambas tocavam nas rádios. Então a gente tinha LP. Exatamente. A gente aprendia os sambas. Quando as escolas entravam na avenida, a gente sabia os sambas. A gente sabia, por exemplo, a Ilha veio com: eu vou tomar um porre de felicidade, vou sacudir, Cara, era a União da Ilha. A gente cantava porque nós sabíamos que o samba era muito bom. Então como é que você cantava um samba da União da Ilha sendo salgueirense? Porque o samba era maravilhoso. Não tinha problema nenhum. Como é que você não vai cantar um samba que é maravilhoso? Eu aprendi, eu tinha um LP. Hoje, além de você não ter mais o CD sai em cima da hora, tá muito comercial. O samba tá comercial. Quando a gente fala que, quando você fala que é mais fácil e tal, não sei o quê, eu acho que se voltássemos, que é muito difícil, tudo é dinheiro na vida, se voltássemos ao coração da escola de samba, se voltássemos aos próprios sambas enredos, eles foram modificados, eles estão comercializados, Joe. Sim. Eles não são mais como antigamente, cara. Hoje tem uma marca aqui. Tem uma marquinha aqui. Ou uma cidade. Tem um patrocínio, exatamente. Ou um símbolo, ou uma pessoa. Exatamente. Então, hoje, o samba... Eu acho que a música, no modo geral, ela tá indo para um caminho muito diferente. Não falo que é melhor ou que é pior, apenas uma escola diferente, mas eu acho que está indo para um caminho diferente daquele meu. Eu nunca mais consegui ouvir uma música que me falasse, a não ser, desculpa o espaço, mas a não ser Marília Mendonça, que foi uma menina que eu tive a felicidade de conhecê-la e que conseguiu cantar da maneira mais simples, objetiva. E eu falei isso para ela: você não tem idade para cantar o que você conta. Ela não vivenciou aquilo tudo que ela cantava, cantando, ela não vivenciou. E ela falou da mulher da maneira mais direta. Ela colocou a mulher num lugar que merece estar brilhante. Por isso que ela sacudiu. Aí fala: pô, mas ela foi tão jovem. A gente não sabe quando é que a gente vai embora. A gente sabe que, no meu entender, tem gente que leva a vida inteira para fazer o que ela fez. Ela não precisou. Exatamente. Ela fez assim, ó. Aqui já deu. Mas aí estamos falando de ícones, né? Estamos falando e de ídolos. Assim como os nossos, né? Nós temos ídolos com o mesmo nome, né? Por coincidência. Roberto. Só que o meu Roberto Dinamite e o seu Roberto Carlos. Como é que é ser amigo do rei? Rapaz, então... É inexplicável. O Roberto Carlos, desde criança, não tem influência da minha mãe nem do meu pai, de ninguém. Desde criança, eu sempre fui muito fã do Roberto Carlos. Sempre achei o Roberto Carlos um cara que fala de amor, que fala de natureza, um cara que fala de fé em Deus, né? Mãe, pai. Eu sempre olhei para o Roberto Carlos, moleque, e não entendia como que aquele cara conseguia me tocar. Como que ele conseguia fazer com que todos os final de ano eu tivesse de frente para a televisão para ver o especial do Roberto Carlos. Que eu ganhasse CD, LP do Roberto Carlos.
Então, quando eu fui chamado para apresentar, para ser o mestre de cerimônia, para apresentar o coletiva de imprensa, o karaokê do Roberto, no projeto Emoções em Alto Mar, eu falei, pô, vocês estão brincando comigo, cara. Isso é sério? E aí, antes disso, eu já era conhecido do Roberto, né? Porque eu ia nos shows, né, do Roberto Carlos. E aí, é claro que ele já sabia que eu gostava muito dele, que eu amo o Roberto Carlos. E aí, na reunião... Muito obrigado, senhor. Entrou uma mão em cena, né? É o Marcelo. Marcelo tem que ter uma câmera para quando o Edmundo te chamar, tu dá um alô, porque a mulherada fica louca contigo, apesar de ser casado, pai, filho, né? Mas aí, obrigado, irmão. Aí o Roberto Carlos foi quem falou, pô, bicho, chama o Eri para apresentar aqui, bicho. E aí para mim é chegar na seleção brasileira e ser titular absoluto. Ah, sem dúvida nenhuma. Estar com ele é enriquecedor, né? E as músicas são lindíssimas, né? Você foi muito feliz quando você diz que as músicas também estão muito comerciais, né? Estão demais. Ele fez música para todas as gerações. E fez músicas comerciais também. Só que ele fez acreditando naquilo. Não que as pessoas façam músicas comerciais não acreditando. Eu acredito que estejam pensando e tal, não sei o quê. Mas o Roberto, quando ele fala... as baleias desaparecendo por causa dos escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não compensa o outro, isso é que eu penso. Eu acho que quando ele faz esse tipo de música... para falar das baleias, para falar da natureza, cara, ele tem uma preocupação de uma sensibilidade que eu acho que já aflora. Quando ele fala, detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer, e a toda hora vão estar presentes, você vai ver. São músicas que você fala, caramba, aí tem gente que fala assim, eu não gosto dessas músicas. Aí quando ele canta essas músicas, a pessoa está cantando junto. Olha, você agora me remeteu uma história que eu gosto muito. A gente tem um amigo em comum chamado Alex Cohen. Alex Cohen. E ele faz um pupurri, né, de músicas do Roberto Carlos. Dá até faz essa pergunta para ele pro Roberto Carlos quando você estiver com ele. E ele vai levando a gente para um caminho que parece que é verdade. Eu não sei porque eu não sou conhecedor das músicas de Roberto Carlos, mas ele quando namorava a Miriam Rios, aí canta uma música, aí a música tem tudo a ver com a Miriam Rios. Aí quando ele namorou a fulana, porque eu não sei da vida amorosa do Roberto Carlos, e aí ele canta uma outra música, e aí você fica assim, ele também é fã, né, e canta muito bem as músicas do Roberto Carlos, e ele deixa todo mundo... prestando atenção nele, né? Essa é uma curiosidade, mas eu não tenho essa estrela toda para estar frente a frente com o rei. O Roberto, Joe, ele canta o que ele acredita. O Roberto não canta nada que não esteja dentro do coração dele. Por isso que ele é o Roberto Carlos, é rei Roberto Carlos, porque o que ele canta, você olha para ele e você fala, cara, esse cara tá cantando com amor. Então, quando tem um projeto Emoções em Alto Mar, todos os anos, a gente volta agora em março, dia 11 de março, dia 11 até 15 de março, projeto Emoções em Alto Mar. Quando ele canta As Baleias Desaparecendo, repito, é porque ele está num projeto que ele ama, que é o mar. Quando ele fala, que prazer rever vocês. É um grande barato para ele, é um prazer rever a galera toda. E quando ele fala, quando eu estou aqui... eu vivo esse momento lindo, de frente para vocês, e as mesmas emoções sentindo, porque são as mesmas emoções. Se você parar para ouvir as músicas do Roberto Carlos, você vai falar, cara, esse cara canta o que ele canta há anos desta maneira. Quando ele fala, eu te proponho, nós nos amarmos, nos entregarmos. Cara, você fala assim, cara, tudo que esse cara canta é com sentimento, é com verdade. Então, o Roberto Carlos, ele, para mim, consegue ser diferente, até quando ele fala de caminhoneiro, por exemplo. Por quê? Porque ele ama estrada. E os caminhoneiros são da estrada.
Então, quando ele fala das músicas dos caminhoneiros que ele fez, que os caminhoneiros falam, nossa, todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais, porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, liga o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Imagina o cara na estrada, sozinho, com Deus. E aí essa música ele vai imaginando que o caminhoneiro está pensando assim, eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei o para-choque, o coração e o nome dela. É uma loucura. Espetacular. É um espetáculo. Espetacular. Cara, não existe. E eu sempre, desde criança, eu percebi isso no Roberto Carlos. Ninguém... não, eu percebi isso criança. Por isso que ele é o rei. Marcelo, e aí, mais alguma pergunta aí pro Eri, pra mim? Quem é melhor no futebol, Eddie Johnson ou Edmundo? E a outra pergunta também, essa é um pouco polêmica. Eu adoro polêmica. Quem pegou mais mulher na noite carioca? Eddie Johnson ou Edmundo? Rapaz. Essa é... Você responde. Edmundo é melhor no futebol, no futevôlei, na mulherada. Mais jovem, né? Mentira. Mais jovem. É mentira. No futevôlei ele ganha de mim. Não ganha não. E na noite é páreo duro. Na noite eu vou ser bem sincero a vocês. Uma vez, numa boate aqui em São Paulo, já nem existe mais essa boate. Nós estávamos lá e o rapaz... Nós estávamos entrando e o rapaz estava também entrando e falou, não, vamos embora. A dupla chegou. Quem pegou, quem não pegou, não pega mais. Mas não é bem assim. Nós nunca fomos desse jeito. Era um rapaz sério. Graças a Deus, sempre fomos sérios. Valeu, mulherada. E Eri, quais são os planos para o futuro? Morar em São Paulo. Pratifaria com Cariocando, com o Eri Johnson. Teatro, né? O Eri Pinta Johnson Borda, eu quero entrar por dentro de 2022, fazendo em São Paulo e proximidades, assim, de repente faço o interior de São Paulo, mas enfim, mas a prioridade é morar aqui em São Paulo em 2022. Agora a moda é streaming, né? Streaming. De filmes, séries. Tem coisa minha na Netflix para sair, um seriado lá, Irmandade, com o nosso queridíssimo Seu Jorge, aliás... Pedro Morelli foi brilhante na direção. Deve estar saindo agora, 2022. Tem também documentário da Daniela Pérez, HBO, Max. E tem mais outra coisa. Eu fiz com a Angélica também um programa Netflix. Tem muita coisa para vir aí em 2022. Como é que você vê o futuro da televisão aberta no Brasil? Não vai acabar nunca. Porque TV aberta atinge nosso país inteiro. O que eu acho que, na minha humilde opinião, está faltando mais verdade. Verdade que eu falo, a gente precisa ter uns programas que não são antigos, mas são uns programas para a família. A gente precisa entender que a TV aberta, ela continua sendo... para a família. Para a família é careta? Não é careta. É para quê? Tem uma programação que você pode... Por exemplo, você não tem mais um Chacrinha, né? Você nunca mais vai ter um Chacrinha. Mas Chacrinha era um programa para a família. Hoje, a tendência é que você faça na TV aberta alguma coisa parecida com a TV fechada. E a TV aberta é para novelas, para as séries, para os programas de auditório. Eu acho que existe uma simplicidade na TV aberta que não vai acabar nunca. E que me interessa muito. Entendi. Eri, eu jogo futevôlei com você, jogo pelada com você. Já passamos um pouco. Por muitas. Depois você vai pro teatro, e aí depois aquele chopinho que é maravilhoso. De lei. Eu vou fazer o teatro já pensando, depois tem chopp. Explica tanta vitalidade com 60 anos. 60 anos. Cara, eu nunca usei drogas, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre pratiquei esporte, eu fiz... capoeira durante 8 anos, todos os dias, inclusive domingo e feriado. Futebol e futevôlei são 2 esportes que eu adoro. E assim, não tem academia, né, de malhar peso, essas coisas assim, eu nunca tive isso. E sempre tive muita preocupação em ter um fôlego legal. Eu sempre gostei de ter fôlego, eu sempre apostei muito em preparo físico. E eu acho que é basicamente isso. E fé em Deus.
nós preparamos aqui para você uma bela homenagem. Ah, é? E nós vamos passar aqui os momentos mais legais da sua carreira. E espero que vocês tenham caprichado aí, né, Marcelo? Porque não vai decepcionar o meu querido amigo Eri Johnson. Mostra aí. Lulu de Barriga de Aluguel. Nossa, Lulu. Reginaldo Gótico, novela de Corpo e Alma. Direção do Talma. Essa novela... Aqui é o Tenorinho e aqui é o Ligeirinho. Aqui é a novela Pecado Capital e aqui o Clone. Tá reprisando, tá? Não vale a pena ver de novo. Aí é o Zé da Feira, personagem da novela Duas Caras. Homenagem Essa foi a primeira vez que você beijou na televisão? Eu acho que foi, hein? Não, eu beijei antes. Ah, beijou antes? Beijei na novela Sonho Meu. Essa novela eu fazia o Zé da Feira, em homenagem ao Zeca Pagodinho. Ah, fantástico. É. Aí a Eri Pinta Johnson Borda. Eri Pinta Johnson Borda é um espetáculo que eu continuo fazendo. Orlando Moraes, grande Orlando Moraes. Foi no dia da estreia que você estava lá. Tava lá. Aqui no Teatro D, em São Paulo, Itaim Bibi. Esse foi um personagem bacana que eu fiz na novela, na Record. Esse personagem muito louco, um palhaço triste, deprimido. Adorei fazer esse cara. Muito bom. Esse aí sou eu dando uma azarada em alguém. Isso aí não é personagem, não. Eri, deixa eu te fazer uma pergunta do âmbito pessoal. Vem. Você foi casado uma vez só? Uma única vez. Você quantas? Eu acho que umas 3, acho. 2. Não, oficialmente uma. Não. Tô tentando diminuir, né, Eri? Pra não ficar muito feio, né? Pra não bater recorde. Você foi 3. Não, duas. Você não vai bater nunca, Fábio Júnior. Fica tranquilo. Esquece. Não, 2 vezes. Eu considero o casamento com Morou a Adriana. Junto? Morou junto? Mas foram 6 meses só, então não considero casamento. Casamento foi a Adriana e a Clarissa. Mas 6 meses, você ficou casado 6 meses. Não interessa. Porque foi um casamento de 6 meses. Pelo amor de Deus, senão ela vai entrar na justiça lá e me toma um pedaço. Não, mas já não foi tô casamento aguentando. não, foi casamento não. Só namoro, só namoro. Não interessa não. Aí... E você não tem vontade de ter filhos? Agora não dá mais para ter filho. Agora não dá mais. Se eu tiver filho agora, ele vai me chamar de vovô. aí não faz sentido. Porque filho, tem uma hora que eu acho. Quem decide é Deus. Mas, se passar dessa hora do ser humano, pode ser ruim. Porque um filho, eu acho que um filho, uma filha, quer o pai do lado, quer se divertir, quer brincar com o pai. Pô, se eu tiver um filho agora com 60 anos, quando eu tiver com 66 ele tem 6, eu vou brincar de quê com ele? Dá pra jogar bola. Mas dá pra jogar uma bolinha aqui, mas ele vai ter que buscar a bola, né? Eu sempre... Pai, vai pro gol. Não, filho, não vou me jogar agora. Entendeu? Então, eu acho que... Quer dizer, na verdade, o que eu acho é o que menos importa. O que eu quero é não ter. Não, eu só fiz essa pergunta porque a gente se conhece há mais de 30 anos e você viu o nascimento de todos os meus filhos. Todos. E sempre foi muito carinhoso com eles. Sou. Né? Eu gosto de criança. Você é uma figura que eles assistem na televisão e aí quando encontram ficavam impactados e você carinhoso, educado, enfim. Assim como você. Não. Com as crianças, Edmundo, pô, quantos fãs mirins você conseguiu ter durante a tua carreira inteira? Mas eu tive muito filho, né? Então, muitos filhos seus e não seus. Também. Mas você não sente vontade, desejo? Nenhuma vontade, nenhum desejo, passou tudo. E como você lida com a solidão? Não tem solidão. Aqui, sozinho. Aqui não tem solidão, não sou sozinho. Eu nunca sou sozinho. E quando eu viajo, quando eu pego a estrada sozinho, eu não estou sozinho, eu estou com Deus. E quando eu moro sozinho, eu não moro sozinho, eu moro com Deus. Eu não me sinto sozinho nunca, porque tem as plantas também que eu adoro. Então eu tenho sempre o que fazer para não estar sozinho. Não é não me sentir sozinho, eu não sou sozinho. Nunca sou sozinho. Aliás, hoje em dia ninguém precisa mais ser sozinho. Até porque, através da rede social, você só está sozinho se você quiser ao acabar a bateria. Eu sei que você tem 2 irmãos, né? Um já faleceu. O outro é o nosso querido Eco, salgueirense. Isso. Só tem um defeito, né? Ele é rubro-negro. Tem. Mas nós 2 temos um irmão em comum, uma pessoa que a gente ama muito e que ele está mais grudado em você
trabalha diretamente com você, e eu gostaria de falar um pouquinho dele. Fugir até um pouco aqui do roteiro, queria falar um pouco dele, porque eu gosto muito dele, que é o Handley. Um cara que a gente é um ogro, né? Um Shurek, na acepção da palavra. Ele é um cara mais dócil e mais gente boa que eu conheço. O Handley é fundamental na minha vida. Ele é fundamental na minha vida e ele é um cara tão bacana, tão amigo, tão irmão, que eu falo isso pra ele: ô Handley, o que você é pra mim, você consegue ser pra todo mundo. Porque se ele faz algum esforço por mim, e faz vários, esse mesmo esforço ele faz para aquela pessoa que chegou agora, que ele não tem a menor intimidade, porque é dele, da essência dele. É um cara que, pô, minha mãe o tinha como um filho, e ele tinha minha mãe como uma mãe. É um cara que cuida de mim muitas vezes mais do que eu mesmo. Ele cuida de mim de verdade, de irmão, de compadre, às vezes, apesar de ser mais jovem, às vezes fica pai. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, muito grande, muito. Ele está comigo, pô, no teatro, por exemplo, qualquer peça que eu venha fazer, é ele que produz, é ele que monta o som da maneira que eu peço, da maneira que eu acredito. Ele faz um esforço sobrenatural para que a coisa aconteça do jeito que eu quero, do jeito que ele acha que eu vou querer. Eu acho que ele gosta mais de mim do que dele mesmo. Eu tenho certeza. Ele é incrível. E eu, nesses últimos 30 e poucos anos, eu acho que eu fui em todas as suas estreias, né? Uhum. E antes da pandemia... Por isso eu não poderia deixar de estar aqui. Obrigado. De jeito nenhum. Pela amizade que a gente tem, por saber quem é você de verdade, por querer que eles... te vejam da maneira que você é. Eu queria que as pessoas te conhecessem de verdade 10% do que eu conheço. E eu tenho fé que esse videocast venha te libertar da timidez, que venha mostrar para todo mundo quem é o Edmundo que eu amo, quem é o Edmundo que nós amamos, quem é aquele cara que você olha e fala assim: cara, mas o Edmundo é um animal, é aquele, porque parecia e é um personagem em campo. Fora de campo você é extremamente educado, carinhoso, generoso, amigo, irmão, pai, preocupado, e as pessoas não têm noção do tamanho do seu coração, e graças a Deus eu tenho. Por isso eu fiz questão de estar aqui com você, porque eu quero muito que Deus te ilumine para que você seja você de verdade nessas lentes, e que todo mundo possa falar assim: ah, então é por isso que esse cara é tão amado, é por isso que ele é esse Edmundo todo. Eu acho que é uma oportunidade muito grande. Obrigado, Eri. Eu me sinto lisonjeado com as suas palavras, mas eu preciso voltar a falar do Handley, senão eu vou chorar e a gente não termina esse videocast. Eu já chorei aqui também, porque eu vou fazer. Acho que teve a pandemia nesse meio do caminho, né? Então acho que foi na penúltima reestreia do Eric Pinta Johnson Borda, no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, no Teatro dos Grandes Atores. Exatamente. E o Handley, não sei se foi o Handley, já estou aqui botando a culpa nele, porque é com quem eu tenho mais intimidade. Foi no Fashion Mall. Foi no Fashion Mall. Ele esqueceu... Como é que fala o nome lá? CDJ, na verdade. CDJ. Na verdade foi o CD. O CDJ até foi. Mas o CD não foi. Cara, isso na estreia. Não, mas deixa eu falar. Dia 3 de janeiro. Eu tava com a minha namorada e ela falava, não vai ter peça? Eu falei, não, isso é improviso do Eri, cara. Isso é improviso do Eri. Conheço o Eri bem. Esse CDJ, por que esse CDJ vai atrapalhar o Eri? E aí o Eri começou a chamar o Mumuzinho no palco. Te chamei. Me chamou, mas eu... Eu falei, quer vir aqui, Joe? Você falou, não. Eu falei, beleza. Eu morro de vergonha, enfim. O Jesus Luz. Jesus Luz, mas aí explica como que ele se virou. Ficou 1h30 ao vivo lá contando as histórias sem o CDJ dá
a iluminação, Não, toda a trilha. deixa, a São música, 60, a trilha. são Eu não entendo nada, mas 63 intervenções sonoras. Meu espetáculo é de Pinta Johnson Borda. E sem o CD, não tem intervenção sonora. E quando eu fiquei sabendo lá, porque eu falei, cara, por que não começa esse espetáculo? O público já entrou um tempão, eu tô aqui, não tem música de espera, não tem nada, o que tá acontecendo? Aí eu fui lá fora, fui lá no foyer do teatro e falei, o que tá acontecendo? Aí o Randy falou, cara, o CDJ sumiu. Eu falei, o CDJ? Ele falou, não, o CD. Eu falei, o CD ou o CDJ? Ele falou, aí foi me explicar, eu falei, liga aqui meu microfone. Mas o que você vai fazer? Liga aqui. Pode ligar, pode ligar. Aí ligou o microfone, eu entrei pela plateia. Falei, galera, que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz, pô, muito feliz que todos vieram, mas quem não veio foi o CD. O CDJ não veio, ninguém veio, mas vai ter peça. Aí começaram a rir achando que era mentira. Aí fui pro palco e aí, cara, eu entendi que é no palco que eu me sinto mais próximo de Deus. Isso eu falo há muitos anos. Eu entendi que quando você tem a ousadia ou a pretensão de falar que é no palco que eu me sinto mais próximo de Deus, você está sujeito a desafios. Eu acho que foi meu primeiro desafio no ano que estava se iniciando, que foi no dia 3 de janeiro. Eu nunca mais vou esquecer, foi no dia 3 de janeiro que eu pisei sem CD. Aí Deus falou, você não é aí que você se sente mais próximo de mim? Então vai. Aí eu falei, eu entendi isso. Eu falei, não vai ter erro. Não vai ter erro. E na medida que eu ia tentando um amigo para ver se subia no palco, era o tempo que eu tinha de... Joe, quer subir aqui? Não. Não. Esse não meu era... O que eu posso falar agora? E tal. Aí pintava Viviane Araújo, Rainha de Salgueiro, Viviane Araújo, tudo bem? Como é que você tá? Bom? Tá. Mas o CD não veio... Aí eu ia pensando. Mumuzinho, tu não quer vir aqui falar alguma coisa? Não, vem aqui para passar um tempo. Chega aqui, o CD não veio. Aí ele veio, ele falou, eu vou. Falei, vem cá, eu vou, meu padrinho. Então vai, fala aí, senta aí. O que é? Aí quando ele começou a fazer as coisinhas dele, eu lembrei que eu sabia imitar. Ele cantou, imitou a Alcione. Quando ele imitou a Alcione, eu falei, cara, eu sei imitar. Veio. Falei, agora... Pode ser que agora que eu tenho mais 40 minutos. Então, a coisa foi fluindo. Para mim, foi não um desafio, né? Que Deus não desafia a gente, mas para mim foi assim, não é aí que você se sente mais próximo de mim? Então vai sem CD. A partir dali, pode me dar o tema que eu entro em cena. Não, eu não tenho a menor dúvida pode me dar disso. O tema que eu entro. E é isso que faz de você um dos maiores atores de teatro, televisão, do mundo, né? Obrigado, irmão. Eu tenho certeza disso. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, teria o mesmo sucesso que o Charlie Chaplin. Opa. Não estou exagerando. Opa! Ai, vale a pena ter, irmão. Me diga uma coisa, para você, onde você verdadeiramente foi mais importante para o time, para o clube? No Vasco ou no Palmeiras? Meu Deus. Cara, Eri, tudo foi momento. Por que eu falo que foi momento? É claro que eu sou Vasco, que eu nasci Vasco, vou morrer Vasco. E o Palmeiras entrou na minha vida já na fase adulta. Mas o Palmeiras teve a sua importância lá atrás, porque eu joguei um ano profissional com a camisa do Vasco. O Palmeiras tinha 17 anos que não conquistava um título, montou uma grande equipe, e eu cheguei aqui sem saber, sem ter noção nenhuma dessa história toda, e com a responsabilidade de fazer um clube centenário, que eu mal conhecia, ser campeão novamente. Isso aconteceu, aí o futebol vai te projetando a um certo lugar que um pódio tão alto que depois a queda é maior, né? Eu queria dizer mais importante, ou mais difícil, ou mais alguma coisa. Isso... E aí foi quando eu sofri o acidente, né? Em 95, porque o Palmeiras a Parmalat na época não tinha mais, não aguentava mais me dar aumento. Uma hora eles não iam
conseguir recuperar o investimento que foi feito. E aí eu fui para o Flamengo, não deu certo, eu fui para o Corinthians, foi mais ou menos, e aí aparece o Vasco na figura do Dr. Eurico Miranda, me dando colo, sabe? E era tudo que eu precisava naquele momento. E eu fui, de novo, abraçado pela minha mãe, pela nave mãe, sabe? E aí teve aquele campeonato de 1997, que é inesquecível para o torcedor, goleadas com 3 gols contra o Flamengo, e isso foi muito marcante. Eu ocupei um espaço sem muito mérito, mas por carisma, né? Porque Romário, Felipe, outros jogadores, Juninho, outros atletas tiveram mais conquistas importantes e relevantes, mas talvez ninguém tenha jogado com a alma, com o coração, com o amor e a dedicação com que eu joguei. E foi isso que me fez. Então é difícil. E a declaração de amor. Também, eu não posso achar que é simples o par ou ímpar para escolher um, sabe? Amor de pai e mãe. Eu digo que é amor de mãe e amor de mulher. E é justo. Para todo mundo que eu pergunto, as pessoas entendem. Eu nasci Vasco e tenho amor de mãe pelo Vasco. Aos 20 anos, 21 anos, eu conheci a mulher da minha vida, que é o Palmeiras. E é possível amar os dois. Entendeu? É possível amar os dois. Quem é casado e está nos assistindo sabe do que eu estou dizendo. Mas, vamos de novo com o Marcelo. Gostei de ver o Marcelo. O Marcelo tá solto, né? É bonitinho, né? Mais bonitinho que a gente, Muito mal, aí é fácil. Imagina o talento que vocês têm. Bom, a pergunta é a seguinte. Você é um grande humorista, né, Eri? Tantos anos de carreira aí, belíssima carreira que você construiu. Você acredita que existe limite para piada? Ou assim... Porque hoje em dia a gente vive no meio humorístico que a piada pode ser feita a qualquer momento, com qualquer pessoa. Você acha que isso é justo? Que existe limite ou não? Você já foi censurado alguma vez, inclusive? O que acontece? Eu não tenho vocação para quantidade de gargalhada. Eu tenho vocação para qualidade. Eu não tenho preocupação com o número de gargalhadas. Eu sempre fiz uma comédia de respeito. Eu sempre respeitei os imitados, sempre procurei, dentro da medida do possível, mexer no texto de alguma maneira para poder levar alguma mensagem. Eu nunca tive vontade de muito sabe disso, eu nunca tive vontade de ganhar uma piada, uma gargalhada a mais, ofendendo, desrespeitando. Nunca. Eu aprendi que... Eu sou filho de militar, né? Paraibano e filho de pernambucana. Eu aprendi que se você respeitar, até porque você é obrigado, você pode. Se você respeitar, você pode. Eu falo, por exemplo, no Eri Pinta Johnson Borda, eu falo do cara que fica trabalhando o dia inteiro, chega em casa, onde é que a mulher tá? Na sala vendo televisão. Aí ele fala, tudo bem? Ela fala, tudo. Aí o cara pensa, fez merda. Essa mulher não se sente ofendida, por quê? Porque quem está falando sobre isso é um cara que respeita a mulher. Ah, mas esse tipo de piada é uma piada antiga. Mas a piada antiga, ela existe. Por que ela existe? Porque ela é antiga. Qualquer discussão fala, hoje em dia é diferente. Porque se a mulher sair para trabalhar, não tem nada de anormal. Da maneira que você fala, Marcelo, da maneira que você conduz, as pessoas percebem quando tem sacanagem, quando tem preconceito e quando tem a tranquilidade de fazer comédia. Comédia, para mim, os novos humoristas. Eles falam que a comédia, essa nova comédia, eu falo, comédia não tem novidade. Não existe comédia nova. Não existe isso. Comédia é comédia. Existe a comédia de qualidade e a comédia. Eu me interesso pela comédia de qualidade. Eri, um belo dia... Eu resolvi mudar.
e fazer tudo o que eu queria fazer. De mundo gosta de música. Qual é hoje, cantor, antes que você me faça a pergunta, hoje o cantor pra você que... Pá! Eu sou bem eclético. Eu sei, eu pô. gosto de tudo, né? Você vai de A a Z. Mas eu me identifico muito com as músicas do Charlie Brown Jr. Infelizmente Olha. ele não tá mais com a gente. Adoro o Caetano Veloso, adoro o Roberto Carlos, mas eu acabo escutando rádio mais comercial, aí gosto do funk. Você amava o funk, né? Eu gostava de um cara que já faleceu, infelizmente, era nosso amigo, mas quando ele não fazia música comercial. Infelizmente, ele só estourou com música comercial, que era o Mr. Catra. Eu conheço 200 músicas dele, melhores do que as que fizeram sucesso. Mas faz parte. Mas um belo dia, eu disse uma frase, não me lembro onde, que se eu tivesse a sua perna esquerda... Grave essa parte. Você que está em casa agora, grava, repete, grava essa parte, você que está em casa, pelo amor de Deus. Eu disse mesmo que se eu tivesse a sua perna esquerda, eu ia ser o Pelé Branco. Porque eu tinha uma boa perna direita e invejava a sua perna esquerda. Você em nenhum momento teve desejo de ser jogador de futebol... Só pelada mesmo? Não, claro que eu tive, né? Quando eu era criança, eu gostava, mas quando chegou a hora de eu ser ator, de eu decidir, de eu definir a minha trajetória, o ator, ele era mais importante que qualquer possibilidade de me tornar jogador de futebol. Até porque eu sabia que eu poderia jogar com vários jogadores de futebol se eu me desse bem como ator. Por quê? Porque eles se entrelaçam, né? O jogador de futebol gosta de cantor, gosta de ator, e o ator também gosta de futebol. Então, assim, eu não fiquei nem frustrado, porque, graças a Deus, pô, já joguei só de vocês, eu só não joguei bola com Pelé. Pô, joguei bola com você, joguei bola com o Romário, joguei bola com o Roberto Dinamite, joguei bola com o Zico, joguei bola com o Neymar, joguei bola com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno. Cara, pelada, né, galera? Pô, eu joguei com o que havia de melhor. Bacana, bacana. Estamos caminhando para o final, é uma pena, mas eu queria que você, se você pudesse deixar um recado, um legado, alguma coisa para o mundo, que se o mundo hoje estivesse te ouvindo, qual era o recado que você queria deixar para essas pessoas? Eu acho o seguinte, é o que eu acredito para mim. Seja você, em qualquer circunstância, seja você. Não deixe de ser você por ninguém, por motivo algum. Aí você fala, não, mas eu sou eu. Muitas vezes você deixa de ser você para favorecer, para ser favorecido. Não deixe de ser você, porque sendo você, você abre todas as portas que forem suas. Você não abre de ninguém. Seja você. Parabéns. Éric, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Imensamente, em nome do Mundo Ed, de todos que cooperaram para que isso aqui acontecesse. A gente não sabe até quantos episódios a gente vai. A gente não sabe se vai fazer sucesso ou não. A gente só tinha uma certeza, que o primeiro entrevistado tinha que ser você. Porque é com você que eu ia me sentir à vontade, me sentir em casa, e que esse papo aqui, embora tenha levado 1h30, que a gente podia ficar aqui 5, 6, 8 horas batendo papo, porque a gente... Isso sem cerveja, hein? Com cerveja é mais longe. Que a gente conhece a história um do outro. Então eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, de participar desse primeiro programa, e eu espero que o Mundo Ed faça bastante sucesso. Valeu! A música. Pede, canta você. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Obrigado. Deus te abençoe. Você também. Fiquem com Deus.